Para falarmos mais sobre isso, recebo agora ao vivo aqui a advogada constitucionalista Vera Chemin. Doutora Vera, obrigado mais uma vez pela presença aqui na Band News. Boa noite. Boa noite, Vitor. É um prazer para mim estar aqui novamente para conversar com você e boa noite a toda a sua audiência. Doutora Vera, qual a avaliação da senhora sobre essa decisão? Como a gente mostrou aí na reportagem, o assunto agora vai para o plenário, né? Além do ministro Flávio Dino, que já se posicionou, os colegas, né, os pares dele no Supremo vão votar. A senhora avalia que há motivos para que seja mantida essa decisão? De fato, os penduricalhos são inconstitucionais? Qual a avaliação da senhora? Com certeza, Vitor. A decisão do ministro Flávio Dino é constitucional, ou seja, está de acordo com alguns dispositivos da Carta Magna de 1988 e de acordo com a legislação atinente ao tema. Você veja que a situação especificamente com relação ao aumento dos servidores da Câmara dos Deputados, ou pelo menos o aumento que eles iriam obter proveniente de verbas, entre aspas, né, supostamente indenizatórias, correspondem realmente ao que o ministro Flávio Dino chamou de penduricários, quer dizer, qualquer verba indenizatória que não tenha previsão legal, ela realmente é ilegal e não pode ser aplicada para, digamos assim, estimular o aumento do salarial e produzir esses supersalários. Então, trata-se realmente de um desvio de finalidade a partir do momento em que eu gostaria de explicar a diferença entre verba remuneratória e verba indenizatória. Temos tempo, Vitor? Pode explicar, sim. Sim. Então, é o seguinte, veja, eu falei que a verba é supostamente indenizatória de acordo com o projeto de lei do Congresso. No entanto, na verdade, ela tem natureza remuneratória, ela se incorpora ao salário se ela for de caráter permanente, e aí daí ela realmente favorece o servidor público. No entanto, se o ministro Flávio Dino não tivesse suspendido todos esses penduricários, o que iria acontecer? A somatória dessas verbas, ela iria extrapolar o teto remuneratório constitucional previsto no inciso 11 da Constituição Federal de 1988. Então, uma verba remuneratória, por exemplo, adicional por tempo de serviço, como aconteceu aí agora, gratificação de desempenho e alinhamento estratégico. Tudo bem, a gratificação tem base legal. No entanto, para determinados salários de servidores públicos que detêm cargos mais altos, além do aumento percentual de salário que eles iriam ter, iria haver uma gratificação equivalente a 100% do seu salário base. Isso iria promover uma extrapolação do teto remuneratório constitucional que corresponde aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de aproximadamente R$46 mil. Então, o salário desses servidores que detêm cargos mais relevantes iria ultrapassar esse valor, razão pela qual o ministro Flávio Dino tem toda a razão de ter suspendido essas verbas. Agora, veja bem a diferença com as verbas indenizatórias, que o projeto supostamente colocou como indenizatórias. São verbas que têm caráter eventual, temporário, e de acordo com o parágrafo 11º do artigo 37 da Constituição Federal, elas demandam a confecção de uma lei nacional para regulamentar essas verbas indenizatórias, embora elas não necessitem se sujeitar ao teto remuneratório constitucional. Por quê? Porque justamente
justamente elas são de caráter eventual, transitório. Então, por exemplo, um auxílio moradia, quando o servidor público muda para outro local em relação ao seu trabalho, diárias com relação à estadia, com relação a passagens, né? Mas não, por exemplo, auxílio panetone, auxílio peru, que são meramente, digamos assim, verba sem qualquer base legal, penduricalhos, né? E que levam a um abuso total nesse sentido. E como a gente costuma colocar, fere o princípio da legalidade, ou seja, não está previsto em lei, fere o princípio da moralidade administrativa e, por consequência, também o princípio da publicidade, porque há que haver transparência com relação aos valores que são destinados a esses servidores. Então, realmente, a decisão de Flávio Dino foi certeira, né, oportuna e extremamente relevante, no sentido de suspender todos esses penduricalhos e esperar que os poderes, tanto executivo, legislativo e o próprio judiciário, prestem contas a respeito da natureza da verba, se ela é indenizatória ou se ela é remuneratória, e também especifiquem cada tipo de verba para se ter uma ideia de se ela é legal ou ela não é legal. Então, repetindo, a remuneratória não pode extrapolar o teto remuneratório. Então, no caso da Câmara, a gratificação para avaliação de desempenho é uma verba remuneratória disfarçada de verba indenizatória e queria extrapolar o teto remuneratório. Tá? Diferente de uma indenizatória mesmo, que tem caráter eventual e, por essa razão, ela pode extrapolar o teto remuneratório constitucional justamente por ser transitória e está prevista na Constituição. Bem, tá aí a palavra da doutora Vera Chemin, que é advogada, constitucionalista, detalhando para a gente, então, essa decisão do ministro Flávio Dino. Resta agora saber, né, qual vai ser o desfecho disso no plenário, né? Como a gente falou, no fim do mês o caso vai para julgamento do plenário, ou seja, os ministros vão definir aí se fica valendo ou não essa decisão do ministro Flávio Dino, mas teve uma boa aceitação, né, do meio jurídico. A doutora Vera explicava agora para a gente de forma irretocável que a decisão, de fato, está dentro do que prevê a Constituição. Obrigado, doutora, pela presença aqui. Ótimo final de semana. Obrigada, Vitor. Um bom final de semana para você também e boa noite à sua audiência. Obrigado, doutora. Um abração.